Boa tarde, me chamo Sabrina Munxa Silva, sou aluna do 8º semestre do curso de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar o trabalho intitulado de A Importância da Época de Semeadura para o Sucesso da Cultura da Soja, sob orientação da doutora Lília. A soja é uma cultura de grande importância econômica para o Brasil, sendo a principal cultura do agronegócio brasileiro. E um dos fatores que mais influenciam no porte das plantas e na produtividade da soja é a época de semeadura, na qual é definida por um conjunto de fatores ambientais que reagem entre si e interagem com a planta. Esses fatores ambientais são temperatura, precipitação pluvial, umidade do solo e principalmente o fotoperíodo. Para ver a fase de germinação e emergência das plântulas, é necessário que a época de semeadura coincida com o período do ano em que seja maior a probabilidade de se encontrar água armazenada no solo, em quantidade suficiente. Isso irá definir o estabelecimento da cultura a campo. Para as fases de crescimento e desenvolvimento vegetativo, o ambiente deve proporcionar níveis de umidade, temperatura e radiação solar adequados. Isso irá resultar na expressão da produtividade. A fase reprodutiva necessita que haja uma simultaneidade entre intensa radiação solar e precipitação, distribuída ao longo dos estádios de florescimento, frutificação e granação das vagens. Por último, a fase de maturação deverá ocorrer quando houver uma diminuição das chuvas em ambiente térmico ameno. Portanto, o objetivo desse trabalho foi de realizar uma revisão científica e comprovar a importância da época de semeadura para o sucesso da cultura da soja. Com o intuito de embasar o trabalho, procedeu-se uma revisão da literatura sobre o tema, época de semeadura e a cultura da soja. Para realizar essa revisão bibliográfica, foi necessário passar pelo processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de uma resposta a uma pergunta específica. O tipo de revisão de literatura utilizada foi a narrativa, pelo fato de que não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de informação. Não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. A seleção dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade dos autores. A partir da revisão de literatura narrativa realizada, na sequência são apresentados alguns resultados relativos à experimentação científica que comprova a importância da época de semeadura para o desenvolvimento da cultura da soja. Nesse experimento foi avaliado diferentes cultivares de soja em um experimento com 3 épocas de semeadura, 15 de outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro, repetido por 7 anos agrícolas, em Londrina, no Paraná. Foi observado maiores produtividade de grãos para a soja semeada nas épocas compreendidas entre a primeira quinzena de outubro e a primeira quinzena de novembro, independente do ano agrícola. Para as épocas mais tardias, a queda média de produtividade correspondeu a 37%. Nesse experimento foi avaliado 15 genótipos ou cultivares de soja, em um experimento conduzido em uma área experimental da Embrapa Clima Temperado na estação Terras Baixas, no Capão do Leão, visando uma população de 250 mil plantas, em 3 épocas de semeadura, 20 de novembro, 16 de dezembro e 6 de janeiro. Foi observado a maior média de produtividade para a segunda época de semeadura e a menor média de produtividade para a terceira época de semeadura. Com o aumento da demanda da população, é indispensável o aumento na produção de alimentos. Porém, para que o mesmo se concretize, há necessidade do uso de tecnologias adequadas. E antes mesmo de pensar em tecnologias caras, podemos pensar em coisas simples, mas de extrema importância, tal como a época de semeadura, para que haja coincidência entre as condições climáticas e os estádios de desenvolvimento da cultura. Na REC 101, onde se localiza toda a região de abrangência da metade sul do Rio Grande do Sul, a época de semeadura indicada para a maioria das cultivares estende-se de 15 de outubro a 15 de dezembro. Porém, os melhores resultados para a produtividade e altura de plantas, na maioria dos anos e para a maioria das cultivares, são obtidos nas semeaduras realizadas de final de outubro a final de novembro. E, de modo geral, as semeaduras da segunda quinzena de outubro apresentam menor porte, porém maior produtividade, do que as da primeira quinzena de dezembro. Em áreas onde há o solo fértil, disponibilidade de água no solo e não há limitação de temperatura desde o início de outubro, é possível a obtenção de plantas de porte adequado e alto rendimento em semeaduras na primeira quinzena de outubro, desde que sejam utilizados cultivares de porte mais alto. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pelotas e à Embrapa pela oportunidade.